Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Glória a Deus, muito bom você estar aqui hoje, querido. Queridos, eu e você, nós estamos em uma guerra. Repete assim comigo, guerra. Eu e você estamos em uma guerra, queridos, todos os dias das nossas vidas. Uma guerra, queridos, entre fé e incredulidade. Não sei se você já percebeu isso. Uma guerra na nossa mente, queridos, uma guerra entre fé e incredulidade, onde nós lutamos para que o reino de Deus avance sobre a face da terra e sobre as nossas vidas. Uma luta, queridos, às vezes nos nossos pensamentos, uma luta às vezes nas nossas ações, às vezes uma luta, queridos, interior, que a gente até se perde, assim, não consegue nem, não encontramos palavras de explicar. Tem dias que parece que nós acordamos, queridos, e vamos conquistar o mundo. Uma fé sobrenatural. E tem dias que nós acordamos, olhamos e fala, parece que está tudo cinza. Acontece com você também? Nós estamos em uma guerra. Manifestamos esse reino, queridos, quando cremos. Recebemos de Deus quando cremos. Estava conversando ontem no casamento do Paulo, com um rapaz, e ele contando um testemunho de como Deus respondia a oração da sua avó. Sua avó, uma mulher de oração. E ele falou assim, minha avó falou, quando ela orou, Deus respondeu. Ele tentou consertar assim, falando, não porque ela orou. Eu falei, não porque ela orou. Eu falei, não, é porque ela orou sim. Porque muitas vezes, queridos, nós achamos que Deus vai fazer tudo na face da terra sem intervenção nossa. Isso não é verdade. Todas as vezes que Deus quis fazer algo na terra, você pega o Antigo Testamento inteiro, ele usou o quê? Homens. Sim ou não? Sim ou não? Ele usou pessoas. Poucas vezes você vê uma intervenção direta de Deus. Na Torre de Babel, queridos, na unidade da maldade, onde se uniram em Babel para construir uma torre, você vê uma intervenção direta de Deus. Vamos e confundamos as línguas. Mas são raras exceções, queridos. Todas as vezes que Deus quer se manifestar na terra, Ele levanta uma pessoa. Ele levanta uma pessoa. Deus nos usa, queridos, Deus usa pessoas. Olha o que Mateus, queridos, capítulo 13, versículos 55 ao 58. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 55 ao 58. Presta atenção, olha o que a palavra de Deus nos fala. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele, Jesus. Porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. Olha o versículo 50 e 58, queridos. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Jesus estava em Nazaré, queridos, na cidade onde ele se criou, onde ele cresceu. Jesus estava ali, queridos, as pessoas olharam para Jesus, queridos, e falaram, esse aí não é o filho do carpinteiro? Está aqui os seus irmãos, como que ele pode fazer essas coisas? Ele cresceu no meio de nós. Ele aí é mais um do nosso meio. Queridos, Jesus queria fazer milagres ali, sim ou não? E o que a palavra de Deus fala? E não fez ali muitos milagres por causa. Por causa do quê? Da incredulidade. Tem coisas, queridos, que Jesus quer fazer nas nossas vidas, sim ou não? Sim ou não? Ele não faz por causa da... pastor, eu pensei que era só responsabilidade dele. Se fosse só responsabilidade dele, queridos, ele teria feito mais milagres. Mas ele não fez por causa da incredulidade.
não creram e não honraram a Jesus. Por isso, queridos, nós precisamos misturar fé àquilo que nós ouvimos. Nós precisamos misturar fé nas coisas de Deus. Olha outro exemplo, queridos. Marcos, capítulo 9, do versículo 21 ao 24. Jesus sobe no Monte da Transfiguração, queridos. Pedro, Tiago e João estão juntos. Ele sobe no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração aparece Moisés e Elias. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. A voz do alto diz: este é meu filho amado, a ele escutem. Não escutem mais a lei, não escutem mais os profetas, escute Jesus, o representante da graça. É isso que a voz fala. Quando Pedro vê todo aquele show pirotécnico acontecendo, queridos, Pedro, impulsivo, vamos construir uma tenda aqui, vamos ficar todo mundo reunido aqui entre nós, fazemos uma tenda, uma para Moisés, uma para Elias, outra para Jesus, ficamos só nós aqui no meio da unção, do mover de Deus. Na hora que Pedro fala, a voz se cala, queridos, tudo para. Depois disso, o que acontece? Eles descem o monte, e está tendo ali uma confusão, os outros discípulos estavam ali, está tendo uma confusão, uma criança está endemoniada, e ali começa a nossa história. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Algumas traduções vão falar: ajuda-me na minha incredulidade. Queridos, um pai, queridos, estava com seu filho preso, endemoniado. Um pai estava com seu filho preso, endemoniado, queridos. Filhos são herança, repete comigo, herança. Filhos são heranças do Senhor, sim ou não? Aquele pai, queridos, representa nós no Evangelho. Nós estávamos com a nossa herança presa, amarrada. Você tem uma herança em Cristo Jesus, amém? Sim ou não? Você tem promessas. Muitas vezes a nossa herança está presa, amarrada aqui. Está amarrada aqui. Esse pai estava com a sua herança nas mãos do inimigo, queridos. Os discípulos não puderam ajudar. Quando esse pai chega diante do Senhor, ele diz: se você pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. Olha o que esse pai fala. Ele olha para Jesus, ele joga a bola para Jesus, dizendo assim: Jesus, você pode fazer alguma coisa por nós? Faça. O que Jesus responde, queridos, para esse pai? Versículo 24. Não é o 24, queridos, errei. Versículo 23. Ao Jesus responder, ele falou o quê? Se o Senhor pode. Queridos, imagine, preste atenção. Imagine. Você está diante de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o criador dos céus e da terra. Aquele pai está em uma situação onde seu filho está preso, amarrado, endemoniado. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E estava lá, desde a infância, desde criança, queridos. O demônio tomava esse menino, jogava no fogo, tentando matar a herança desse homem. De repente, ele está diante de Jesus, queridos. Presta atenção aqui. Ele está diante de Jesus. Qual que é a pergunta que ele faz? Se o Senhor pode fazer alguma coisa, ele joga a bola para Jesus. Jesus olha para ele e fala o quê? Se eu posso, pode ver que é uma pergunta. Se o Senhor pode, Jesus olha assim: eu posso fazer o que eu quiser. Jesus pode fazer o que quiser ou não? Pode. Eu tenho poder para tudo. Queridos, Jesus é soberano Senhor, queridos. Ele faz o que ele quiser. A única coisa que ele não faz é algo que vá contra a sua palavra. Mas ele podia fazer o que quiser. Eu podia expulsar o demônio? Claro que podia. Se eu posso. Jesus pega a bola e faz o quê? Joga para o pai do menino. Tudo é possível ao que?
Quantas vezes a nossa oração é, se o Senhor quiser, se o Senhor pode. Jesus olha para nós, eu posso todas as coisas. Daí ele olha para mim, para você e fala assim, tudo é possível ao quê? Ele coloca alguma restrição? Tudo é possível ao quê? A bola está com ele ou está com nós? E a gente está esperando ele fazer alguma coisa ainda. E passamos dias e dias esperando ele fazer alguma coisa. Tudo é possível ao quê? Crer. Olha que interessante o versículo 24, queridos. A resposta desse pai. E imediatamente o pai do menino exclamou, desculpe, eu creio. E ele continua, ajuda-me na minha incredulidade. Queridos, quantas vezes, queridos, Deus fala algo para mim, queridos, eu recebo uma palavra profética. Queridos, eu tenho anotações de palavras proféticas que eu quero recebemos. Tem palavra profética que eu recebo, queridos, que eu olho e eu falo que nem o pai desse menino. Eu creio pela fé, me ajuda na minha incredulidade. Me dá uma força aí que eu não estou conseguindo crer nisso que você está me falando. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Sim ou não? Elas são maiores do que você? Tudo que Deus vai fazer através de nós ou em nós é muito maior do que nós, queridos. Sabe por quê? Se for do nosso nível, menor do que nós, menor que a nossa capacitação, queridos, você vai bater no peito e falar, fui eu que fiz. Por isso que Deus sempre nos coloca em algumas enrascadas, queridos, para a gente fazer coisas que a gente não conseguiria fazer, de forma natural. E Ele vai nos esticando. Tem áreas da sua vida que você olha assim e você fala assim, não consigo mudar. E esse é o melhor ponto que você deve estar. Quando você olha e fala assim, ó, eu não consigo mudar. Eu sou incapaz de mudar. Por isso eu preciso de uma ação sobrenatural do Senhor. Por isso que eu creio na minha transformação. Fala um amém aí, queridos. Daí pela fé você vai falar assim, eu creio, Jesus. Ajuda-me na minha incredulidade e eu me dobro. Na hora que eu me dobro, a ação do Espírito Santo transforma a minha vida. Mas enquanto eu estou em pé, queridos, firme e forte no meu orgulho próprio, na minha força própria, queridos, homens e mulheres de Deus são amansados. Dia a dia Deus vai nos amansando. Sim ou não? Ajuda-me na minha incredulidade. E eu quero continuar, queridos, em cima desse pensamento. Continuar a mensagem da semana passada, queridos. A vitória da fé. E nós vamos analisar agora, queridos, a continuidade daquela história. Nós vimos como Deus tirou aquele povo, levou Moisés, eles não creram, queridos, foram rejeitados, andaram por 40 anos no deserto, e de repente, queridos, esse povo está de frente para a promessa. Eles estão de frente para a terra prometida novamente 40 anos depois. 40 anos andando em círculos, queridos, 40 anos andando em um deserto. Deus tinha tirado esse povo da terra do Egito com uma visão e uma promessa. Uma terra que emanaria leite e mel, onde seu povo se tornaria uma nação, queridos, teria um território. Mas como nós sabemos, aquele povo não creu na promessa, queridos, e uma geração inteira morreu no deserto. Imagine, queridos, uma geração inteira, queridos, daqueles que saíram do Egito, andando em círculos, queridos, andando em círculos. A sandália crescia no pé das crianças, não se desgastava, a roupa não estragava. Andavam no deserto, queridos. Não era a vontade de Deus, mas estava lá eles, andando no deserto, andando no deserto. Andando em volta, em volta, em volta. Deixa eu te falar uma coisa. Se a sua vida, queridos, tem a mesma perspectiva por muito tempo, você está rodando no deserto.
É só areia e duna, pastor. Eu olho, é areia, duna, sol na minha cabeça. Areia, duna, sol na minha cabeça. Minha vida parece que não muda, é sempre a mesma coisa. Queridos, tem algo de errado. Porque Deus sempre nos chama para uma novidade de vida. Todos aqueles que estão crescendo em Deus, queridos, Deus vai te dando desafios. Agora você vem para cá, vai para lá. Faça isso, ajeita aquilo. Sim ou não? Agora você só está olhando areia, queridos, e sol na cabeça, queridos. Tem que falar, Deus, me arranca desse lugar. Tem alguma coisa errada. Estou só olhando as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Sempre as mesmas coisas. Deus, me faz ir para outro lugar. Josué, queridos, capítulo 1. Do versículo 5 ao 9. Josué 1. Do 5 ao 9. A palavra de Deus fala assim: então somente sejas forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde você andar, por onde quer que você ande. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo do que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Versículo 9. Não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que você andar. Querido, Josué tinha uma tarefa muito difícil. Deus leva Moisés, queridos, agora Josué precisa substituir Moisés. Josué precisa substituir, queridos, Moisés, o maior líder do povo de Israel. Aquele a quem a lei foi dada, queridos. Moisés foi um legislador, Moisés foi um líder, queridos. Moisés direcionou esse povo, queridos, conduziu esse povo, queridos, no deserto. Agora Deus recolhe Moisés, queridos, e agora está Josué diante daquele povo. Em uma tarefa extremamente difícil, em uma tarefa, queridos, onde ele precisa, queridos, depender de Deus. Aonde ele precisa, queridos, assumir a liderança desse povo. Essa terra, queridos, que estava diante deles, por direito era do povo, sim ou não? Deus tinha dado essa terra ao povo, sim ou não? Por direito, essa terra era deles, cara, mas de fato era? Não. Por direito era, porque Deus, o Criador dos céus e da terra, tinha dado essa terra para eles, mas, de fato, essa terra ainda não era deles. Por quê? Porque haviam gigantes. Preste atenção aqui. Tudo aquilo que Deus tem separado para a sua vida, queridos, por direito é seu, conquistado na cruz do Calvário. Posso ouvir um amém? É seu. A liberdade, queridos, a santificação, o cuidado, a família, tudo foi conquistado na cruz. É seu por direito. Mas, todavia, de fato, ainda não é. Porque precisa ser conquistado. Precisa ser conquistado. Não conquistamos nada em Deus, queridos, através da nossa passividade. Sabe por que eu escolhi essa introdução, queridos? Para falar de fé e incredulidade? Porque muitas vezes, até o nosso pensamento com relação à soberania de Deus, queridos, nos leva a uma passividade, esperando que Deus faça tudo por nós. Queridos, nós não conquistamos nada em Deus, queridos, através da passividade. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor, queridos, esperar no Senhor não é ficar sem fazer nada. Esperar no Senhor, queridos, é se movimentar em fé, queridos. Esperar no Senhor é esperar debaixo de oração, debaixo de jejum, de uma busca intensa de Deus. Posso ouvir um amém? Josué precisava conduzir esse povo para a conquista, queridos. Uma conquista em meio à guerra. Um povo, queridos, que andou 40 anos pelo deserto, queridos, agora precisava guerrear por sua
promessa. E Deus ia os capacitar. Preste atenção aqui. Toda vez que você se movimenta, queridos, que você começa a guerrear, Deus te capacita. Se Deus te dá uma promessa, queridos, você olha aquela promessa, queridos, você começa a guerrear por aquela promessa, queridos, Deus vai te capacitando. Porque o chamado, o propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que você, queridos. É maior, queridos. E quando você olha, queridos, você começa a guerrear, queridos, Deus vai te capacitando, vai te capacitando, vai te capacitando. Se Deus te chama para cuidar de um grupo familiar, queridos, te chamou para cuidar de um grupo familiar, queridos, não ache que você está capacitado. Por quê? Porque Ele vai te capacitando no caminho. Você vai se envolvendo com aquilo e Deus vai te capacitando. Fala um amém aí. A incredulidade, queridos, sempre vai apontar para a falta, queridos. A vitória da fé nos faz ver quem luta por nós. A incredulidade na nossa cabeça sempre vai estar apontando o que falta. Ah, falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo. A vitória da fé, queridos, nos dá a certeza de quem está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra? O Senhor é meu pastor e nada me... O Senhor é o meu pastor e Ele não me... Você consegue me entender? Sim ou não? Interessante que Deus crava alguns marcos no coração de Josué nesse texto, queridos. E essas verdades, elas servem para nós hoje, queridos. Eu e você estamos de frente para a promessa. Fala um amém aí. Queridos, Vítimarsum, queridos, está de frente para a promessa. Queridos, existem promessas sobre Vítimarsum, e quem é mais velho aqui sabe, em alguns moveres de avivamento que houve aqui, a ponto de liberarem palavras que Vítimarsum seria um celeiro de missionários, por exemplo. Alguém já ouviu isso aqui, né? Aquele grupo de segunda-feira que tinha, algumas pessoas ouviram isso. Se nós olharmos hoje, queridos, nós já temos pessoas sendo enviadas. A dona Uda é um exemplo de missionária que está fora, que era daqui. Ah, pastor, mas tem poucos exemplos. Tudo começa com pouco, queridos. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um corre, e vai vir grande chuva. Queridos, eu estou vendo, queridos, e percebendo uma unidade no meio dos pastores aqui. É uma nuvem do tamanho da mão de um homem, assim, queridos. Mas corre, que vai vir chuva. Nós estamos de frente para as promessas de Deus para essa colônia, queridos. Queridos, quem caminha mais perto com a gente, quando eu e a Kelly viemos para cá, queridos, eu parei aqui, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que nós viemos fazer aqui. A única coisa que a gente sabia é que Deus tinha mandado a gente para cá. E depois veio uma confirmação atrás da outra, queridos, mas eu sentava e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui só tem crente, o que eu vou fazer nesse lugar aqui? E queridos, Deus está preparando algo sobrenatural, queridos, para esse ano nesse local. A colônia vai fazer 70 anos, queridos, e vai ter uma festa de 70 anos, queridos, aqui. E nós vamos participar dessa festa, queridos. Deus nos colocou ali no meio, queridos, e nós vamos ver um agir e um mover de Deus. Pastor, como que vai ser? Não sei, queridos. Só Jesus na causa, mas eu sei que Ele vai fazer alguma coisa. Querido, se eu olhar com os olhos naturais, eu falo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Se reúne os pastores, queridos, geralmente, é convidado todos os pastores da colônia, geralmente os pastores menonitas e nós lá. Esse Henrique não é você. Ele fica lá, eu lá, o que eu estou fazendo aqui? Mas se eu olhar com os olhos da fé, queridos, eu creio que Deus está gerando unidade, queridos, e algo vai acontecer. Cada café que a gente se reúne, queridos, é como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal do que a chuva vai vir, queridos. Nós estamos de frente para as promessas. E Deus crava algumas coisas no coração de Josué, queridos. Olha no versículo 5, queridos, que fala. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Preste atenção aqui em mim.
Deus está conosco. Fala amém aí. Deus está conosco. Queridos, Deus nunca nos abandona. Em momentos difíceis, queridos, precisamos simplesmente reconhecer: Deus está conosco. Deus está conosco. Olha o que Hebreus capítulo 13, versículo 15 nos fala. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você. Nunca jamais o abandonarei. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa. Preste atenção aqui em mim, por favor. Deus, Ele não nos abandona. E eu tenho uma impressão muito clara no meu espírito. Hoje Deus quer fazer uma incisão no coração de alguns aqui. Um corte profundo, queridos, algo cirúrgico. Existe um espírito, queridos, que se chama, que nós denominamos, queridos, de espírito de orfandade. Eu não sei a dificuldade ou a maneira que você teve o seu relacionamento com o seu pai. Mas o relacionamento que nós temos com o nosso pai físico, ele afeta a maneira que nós vemos a Deus. E talvez você tenha tido um pai ausente, um pai que não era presente. Isso gera em nós, queridos, um sentimento de orfandade. Sabe por quê? Nos momentos mais difíceis que você teve, você não teve um pai por perto. E nós refletimos isso para Deus. Na nossa trajetória com Deus. Pastor, como que eu identifico isso? Em momentos de dificuldade, há um sentimento dentro de você de abandono, que você está sozinho. E essa é uma mentira do diabo. Se você olha para a sua história e você percebe que em momentos difíceis, a primeira coisa que vem dentro de você é um sentimento de abandono, é porque esse espírito de orfandade, ele tenta te agarrar. E tem pessoas aqui, queridos, Deus me falou muito claro hoje. Tem pessoas no meio de vocês que têm esse sentimento. Por isso que em momentos de pressão, queridos, momentos difíceis, momentos onde você tem que encarar um desafio, a primeira coisa que vem dentro de você: estou sozinho. Tenho que me virar por conta. E eu quero falar uma coisa para você. Deus é por você. Você não é órfão, você tem um pai. Esse sentimento de orfandade, ele precisa ser arrancado do nosso coração. Nós precisamos, diante de crises, queridos, quando esse sentimento vem, nós nos rendermos e falarmos: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Para alguns é muito difícil você ouvir essa palavra: eu tenho um pai. Porque quando eu falo eu tenho um pai, isso ecoa dentro de você uma dor. E um sentimento de abandono. E o Espírito Santo quer arrancar isso de forma cirúrgica. Existem pessoas no nosso meio que vivem debaixo de abandono. Tem dificuldade de ver Deus como Pai. Nos momentos de crise, de pressão, queridos, nós até acusamos Deus de ser um carrasco. Você me abandona, assim como você abandona, meu pai me abandona. Nós precisamos ser curados. E eu creio que Deus está curando pessoas agora. Sabe como Deus cura, queridos? As dores, elas entram pelas emoções, queridos. E elas precisam sair pelas emoções. As dores, elas entram, queridos, em situações que pegam as nossas emoções. Pum! Aconteceu um trauma. Ficou. Quando o Espírito Santo vai tocar, queridos, ele toca nas nossas emoções. Ele começa a mexer, apertar. Por isso que você se sente agoniado quando eu estou falando agora. E a vontade é dar um grito, alguns. Aqueles que têm um problema, eu quero gritar. Por quê? Porque ela precisa sair pelas... A palavra de Deus nos cura, queridos.
Ele nunca nos abandona, Ele jamais nos... Ele nunca nos abandona, Ele jamais nos deixa. A voz da incredulidade, queridos, é a voz do abandono. A vitória, queridos, da fé é a certeza que somos filhos de Deus. Filhos de Deus, de um Deus bom. Olha o que Isaías 49, do versículo 14 ao 16 nos fala, queridos. Preste atenção. Mas Sião diz, Sião, queridos, aponta para a igreja, aponta para mim e para você. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você na palma das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Deus, Ele cravou o seu nome, Ele marcou o seu nome na palma das suas mãos. Todas as vezes, queridos, que Jesus se levanta do trono, queridos, Ele olha para as suas mãos, Ele vê a marca dos cravos, queridos, Ele lembra de mim e de você. Foi por eles que eu morri. As cicatrizes de Jesus continuam as mesmas, queridos. Ele ressuscitou em um corpo físico, Ele tem as suas marcas. E todas as vezes, queridos, que Jesus olha para as suas mãos, queridos, Ele lembra de nós. Ele jamais nos abandona. E Ele nunca nos deixa. O texto de Josué continua assim no versículo 6, queridos. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Queridos, seja forte e corajoso. Repita assim comigo, forte e corajoso. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, queridos, para nós sermos fortes e corajosos, queridos. Para vivermos a vontade de Deus, queridos, precisamos ser fortes e corajosos. Olha o que 2 Timóteo, queridos, capítulo 1, versículo do 6 ao 7 nos fala. Por essa razão venho a lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que existe em você, de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queridos, existe um dom na sua vida. Presta atenção aqui. Existe um dom na sua vida. Fala amém. Existe, querido. Deus depositou um dom em você. O apóstolo Paulo, queridos, falando para Timóteo, ele fala assim: reavive o dom de Deus que está em você. Volte e meia, queridos, precisamos reavivar esse dom, queridos. Por quê? Porque Deus não tem nos dado um espírito, queridos, de covardia, mas de amor, poder e moderação. Seja forte, avance. Presta atenção aqui em mim. Existe um dom em você. E volte e meia você vai precisar reavivar esse dom. Volte e meia, queridos, você vai ter que olhar para você e vai ter que reavivar esse dom. Mas por quê, queridos? Porque existe um espírito dentro de você, que não é um espírito de covardia. Queridos, a nossa guerra é para não enterrarmos os nossos dons. Lembra da parábola dos talentos, queridos? A um foi dado 5, a outro 2 e a outro 1. Aquele que foi dado 1 fez o quê? Enterrou o talento, queridos. Enterrou por medo. Queridos, enterrou por medo. Existe um espírito de medo, queridos, que fica atazanando a gente para você enterrar o dom que Deus te deu. Queridos, você tem um chamado, você tem um dom, tem algo especial de Deus para você fazer para a igreja. Não estou falando de igreja... corpo local, queridos, eu estou falando de igreja, queridos, a igreja mística de Jesus, queridos. Deus te deu um dom e deu um talento. Ele colocou algo dentro de você e vive uma guerra dentro de você para você enterrar esse dom. Você cuidar de pessoas? Não, você não. Vai para outro.
Você fazer isso, não, você não, vai para outro, vai para outro. E fica guerreando dentro de você para você enterrar o seu dom. Um espírito de medo, querido. Quer ver um exemplo? Se você se levanta no meio da igreja, você fica pensando assim, o que os outros vão falar de mim? Eu fazer isso? O que os outros vão falar de mim? Covarde. Me perdoe falar assim com vocês, mas é covardia andar para trás. Calça curta, principalmente para os homens. Por que não nos levantamos? Porque temos medo. Só que o espírito que habita em nós, queridos, não é um espírito de covardia. Queridos, para viver a vontade de Deus, você vai ter que bater no peito, vai falar, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou responder o chamado de Deus sobre a minha vida. Eu não vou enterrar o dom. Ah, mas você já está muito velho. Ah, mas você, olha a tua história de vida. Quem é você? São essas frases que ele usa. Fala assim comigo, o espírito que habita em mim é de poder, amor e moderação. Seja forte, seja corajoso. Se levante. A promessa de Deus, queridos, ela atinge não só a nós, mas ela atinge as pessoas ao nosso redor. Seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque você fará esse povo herdar a terra. As promessas de Deus, queridos, atingem o coletivo, queridos. Quando somos abençoados para abençoar. Somos um corpo, queridos. Quando um de nós rompe, todos rompem. Fala um amém aí. Quando um de nós rompe, todos rompem, queridos. Quando conquistamos, todos conquistamos. Como igreja em Vitimarsum é assim também. Quando uma igreja conquista, as outras conquistam também. Quando uma igreja rompe, as outras rompem também. Quando você se levanta para conquistar a terra, queridos, as pessoas ao seu redor são abençoadas. Queridos, para mim estar aqui hoje, queridos, eu tive que romper muitas coisas. Eu detestava falar na frente de pessoas. Meus amigos mais próximos brincam assim, até hoje brinco. Ainda bem que não tinha teste de autismo na nossa época, senão você era autista, rapaz. Quem já participa das rodas dos meus amigos mais antigos, eles falam isso. Porque para mim era muito mais fácil, queridos, ficar isolado na minha, quieto. Me dê um punhado de livros e me deixe quieto. Só que quando nós conquistamos, outras pessoas são abençoadas. Você tem sido abençoado aqui, sim ou não? Agora, se você se levanta, queridos, e você fala, eu vou cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Todos nós vamos ser quando um conquista, todos conquistam. Quando um freia, todos freiam. Quando um se acovarda, todos sofrem. Você consegue me entender? Quando você rompe, queridos, os seus filhos rompem. Quando você avança, os seus filhos avançam. Versículo 7 do texto de Josué. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita,
nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde você andar. Seja forte e corajoso para quê? Para fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Presta atenção aqui em mim, queridos. Para vivermos a vontade de Deus, queridos, precisamos ser fortes e corajosos. Fortes e corajosos para não negociarmos princípios, queridos. Vivermos uma maneira reta diante de Deus, para que sejam bem-sucedidos. Queridos, para você viver de maneira correta diante de Deus, queridos, você precisa ser forte e corajoso. Eu não negocio princípios. Fala um amém aí. Eu não negocio princípios. E não só eu, nós não negociamos princípios. Os princípios da palavra de Deus, queridos, são aquilo que nós não negociamos, são inegociáveis. Por isso que nós precisamos ser fortes e, diante de todo o cenário político que nós vivemos hoje no Brasil, queridos, nós precisamos nos posicionar e falar, nós não negociamos princípios e valores. Pastor, e se perseguir não vai mal? Não, nós não vamos negociar. Você concorda? Sim ou não? Eu não negocio. Só que para isso precisamos ser fortes e versículo 8. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Então você prosperará e será bem sucedido. Queridos, quer ser próspero e bem sucedido na conquista da promessa, sim ou não? Daquilo que Deus tem separado para você, sim ou não? Então não cesse de falar do livro da lei. Fale a palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus em nossos lábios é poderosa. Ela é poderosa, queridos. Nós precisamos falar a palavra de Deus. Queridos, pare de falar da vida dos outros e fale a palavra de Deus. Pare de falar dos problemas da sua vida e fale a palavra de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também. Você crê que Deus é poderoso, sim ou não? Então fale que Ele é poderoso. Você crê que Deus está com você, sim ou não? Então fale que Ele está com você. Você crê que o Senhor é o teu pastor? Você crê mesmo? Então fale para você mesmo que nada vai faltar. O Senhor é o meu pastor e nada me... A ansiedade vem porque a gente acha que vai ter alguma falta. O Senhor é o meu pastor e Ele não me... Aonde há espaço para ansiedade? Não vai faltar. Não vai faltar sabedoria, não vai faltar entendimento, não vai faltar aquilo que nós precisamos para cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Não vai faltar. Fale a palavra, ore a palavra. Cremos que Deus é por nós, por isso falamos, queridos. A palavra de Deus é matéria-prima para a vitória da fé. Estamos vencendo a incredulidade, amém? A vitória da fé, ela se materializa, queridos, através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Então a minha vida, ela é através da palavra de Deus, onde eu me misturo com a palavra de Deus e libero a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe quando você tem que tomar decisões que tudo parece trevas? Fale a palavra de Deus. Haja luz. Luz sobre as nossas decisões.
medite nela de dia e de noite. A palavra meditar ali, queridos, é gemer, rosnar, proferir, cismar, resmungar, meditar, inventar, conspirar, falar. Fique resmungando a palavra de Deus. Resmungue a palavra de Deus, queridos. Fique falando sozinho, igual louco mesmo. Pro hospício você não vai. Fique falando, queridos, a palavra de Deus. Um amigo meu foi pro hospício. Depois que eu expulsei o demônio dele, ele saiu do hospício. Verdade. Estava no hospício, preso lá no Pinel, lá em Curitiba. Estava preso no Pinel e ele conseguiu arrumar uma Bíblia, queridos. E ele falava assim, é impressionante. Eu começava a ler a Bíblia e os loucos ficavam tudo em volta de mim. E os loucos ficavam lá prestando atenção e ele lendo a Bíblia. Até que tomaram a Bíblia dele. Ele pegou R$2 do louco. Só para vocês entenderem, ele pegou R$2 do louco. E ele falou pro louco, me ajuda a pular o muro. Ali tinha o hospital ali, perto das canaletas dos ônibus em Curitiba. E o louco ajudou ele a pular o muro e ele saiu com aquela roupinha azul, fugindo, com R$2 na mão. E ele tinha dado não sei o que pro louco, pelos R$2, e o louco ajudou ele a pular o muro. Quando chegou para pagar a passagem, os R$2 era falso. Ele falou, pastor, até o louco me enganou lá no coisa, foi embora, segurando aquela coisinha assim, ó, até em casa. Do centro de Curitiba até a Vila Auer ali. Depois agora tá menos louco, eu brinco com ele. Mas tá muito melhor do que estava antes. Nem sei por que eu tô falando isso. Mas enfim. A palavra de Deus, ela é poderosa aqui. Ela é poderosa aqui. E nós precisamos resmungar, queridos. Falar a palavra. Repita, resmungue. Fique falando com você mesmo. Queridos, tinha época, queridos, na minha vida que eu ficava falando igual louco a palavra. A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus fala isso. Porque a nossa cabeça, pelo menos a minha cabeça, é igual o Fantástico Mundo de Bob, queridos. Não para de pensar. E eu ficava falando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus. Quer ver uma coisa que eu percebi e tenho percebido ao longo dos anos? Queridos? Presta atenção aqui em mim. A palavra de Deus é como uma espada, amém? Uma espada afiada aqui. Que ela separa juntas e medulas. A alma do espírito, ela separa aqui. E ela prova a intenção do coração. A palavra de Deus, queridos, é como uma espada. Imagine uma espada, queridos, afiada. Quando eu falo a palavra de Deus, queridos, eu pego essa espada, eu viro ela para mim e eu cravo no meu coração. Eu separo juntas e medulas. Eu separo a alma do espírito. E ela prova a intenção do... Qual coração? Qual coração? Do meu? Você já viu quando as intenções do seu coração são ruins? Você não se sente pelado diante de Deus? Não é essa a sensação? Sim ou não? Você pega a espada de Deus e você crava ela contra o seu e ela te expõe. Ela revela a intenção do teu coração. E essa sensação é muito ruim. E nós não queremos isso. Daí sabe o que a gente faz? A gente tira a espada e aponta na vida dos outros. E muitos de nós, queridos crentes, eu falo isso porque eu discipulo pessoas há anos. Muitos de nós, queridos crentes, nós gostamos, queridos, de falar da vida dos outros. Sabe por quê? Porque quando nós apontamos a espada para nós, isso revela o nosso coração. E por não querer se expor, a gente gosta de tirar a espada e dar no outro. Só que a espada, ela é de 2 gumes, queridos. Ela precisava cortar primeiro nós. Por isso que a gente não fala a palavra de Deus de dia e de noite e nem meditamos nela. E daí nós meditamos na vida dos outros, de dia e de noite, falamos das vidas dos outros. Sim ou não? Faz sentido para você? As maiores dificuldades na igreja que a gente tem é com pessoas que falam da vida dos outros. Porque elas nunca olham para elas mesmas. E a palavra de Deus, ela precisa arrebentar as nossas vidas. Por isso que a palavra, ele fala assim, medita nessa palavra de dia e de noite. Medita nela. Medita, deixa ela arrancar você, deixa ela trabalhar em você, deixa ela decepar você, deixa ela expor você.
Deixa ela expor o pior que é em você. Deixa ela expor a sua incredulidade. Deixa ela expor aquilo que está escondido no seu coração. Para quê? Para que haja uma transformação de vida. E você possa usufruir o melhor de Deus. Imagina a espada de Deus aqui, queridos, como um fatiador, queridos, extremamente afiado, queridos, que arrebenta. E está você aqui, de bobeira. Você começa a meditar na palavra de Deus, é como se você passasse por esse fatiador, queridos. Ele te arrebentasse. Só que nesse fatiar, queridos, nessa transformação, você se aproxima de Deus. Só que para você se aproximar, queridos, você precisa passar por esse processo aqui. Só que esse processo dói. Então é mais fácil ficar do lado de cá, olhando a vida dos outros. Aquele ali tem que melhorar nisso, nisso, nisso. Daí a gente se torna expert no que os outros precisam melhorar. E daí a gente fica expert. Os outros precisam daquilo ali. O pastor está pregando e fala, nossa, é essa palavra que aquele miserável ali tem que ouvir mesmo. Fala, Jesus. Já escutou? Fala, Deus. Só que nunca fala Deus comigo, é sempre fala Deus com o irmão. Por isso que o meditar na palavra de Deus, queridos, nos estraçalha. E eu percebo que não há nada em mim. Só que quando eu percebo que não há nada em mim, queridos, eu percebo que há tudo nele. E eu me aproximo dele. Porque o meu coração foi provado pela palavra. E aqui diante de Deus, queridos, eu me assento assim, ó, diante dele. Sem orgulho nenhum. Não sou eu, é ele. Porque a palavra de Deus mostrou para mim mesmo que eu não tenho nada que atraísse ele. E quando eu olho para os outros, eu não olho de cima de um púlpito, queridos, eu olho assim, ó, de baixo. Olhando para vocês como superiores do que eu. Por isso que Jesus se agachou e lavou os pés dos seus discípulos. Por isso que ele se humilhou até a morte. E morte de? Ele se humilhou, ele se abaixou. Ele se fez menor do que tu. Só que ô raça de crente, querido, que faz o processo inverso. Antes de falar de alguém, queridos, lembre disso. Comece a meditar nessas. Comece a entender que a palavra de Deus, queridos, ela precisa transformar a minha vida. Por isso que eu medito nela de dia e de noite, de dia e de noite. De dia e de noite. Vai dormir, queridos? Bota um fone, põe a palavra de Deus lá. Em vez de ficar escutando, ver um videozinho desses aí que você vê aí, põe a palavra de Deus, põe no fone, bota, medita de dia e de noite, deixa a palavra ficar falando com você. Pastor, mas isso parece muito radical, queridos. Mas a palavra não é medita de dia e de noite? Sim ou não? Porque quando nós meditamos de dia e de noite, queridos, nós somos esmagados por essa palavra. Esmagados. Estava falando com a Kelly. E eu quero expor isso para nós aqui. Sabe por que é um desafio a gente se unir como pastores? Quer que eu seja sincero com vocês? Porque nós nos achamos melhores do que eles. E Deus me confrontou nisso. Sabe qual que é o problema? Vocês se acham melhores. Você acha a sua teologia melhor. Seu sistema teológico melhor. A sua maneira de fazer culto melhor. É por isso que você não se assenta na mesa com eles. Pastor, o inverso é verdade? É. Mas eu não estou interessado com o inverso, eu estou interessado comigo. Aonde eu preciso ser tratado. E eu tomei uma decisão, queridos. Nem que eu tenha que costurar a minha boca, queridos. Eu não quero falar mal de nenhuma igreja. Ah, pastor, mas o jeito que eles fazem, queridos, não interessa. Interessa que são irmãos na fé. Interessa que eu quero olhar para eles como melhores do que nós. E eu quero sentar com eles e falar o que eu posso aprender com você.
Pastor, você vai fechar os olhos para aquilo que você não concorda? Não, querido. Ado, cada um no seu. Aquilo que eu entendo que não é para nós, queridos, é para nós que eu ensino. Eu não quero querer ensinar os outros. Porque eu tenho autoridade sobre o rebanho que Deus me deu, que são vocês. Você está entendendo? Eu tenho autoridade sobre vocês, queridos. Lá eu quero servir, lavar os pés. Só que o nosso orgulho não deixa. Toda vez que você pensar mal de alguém ou querer falar mal de alguém, queridos, lembre, você é um tremendo de um orgulhoso. Fala amém aí, querido, porque é a verdade. Medita na palavra de dia e de... Quer ver um exemplo? Salmo 37, 25. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Essa palavra eu quero que você medite nela, rumine nela. Vem notícias, queridos. Ah, não, está vindo uma nova onda, vai fechar tudo de novo, as coisas vão... Queridos, olha o que a palavra de Deus fala. Fui moço e agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o... Você é justo em Cristo Jesus, sim ou não? Então essa palavra é para você. Você jamais verá o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o... Você não vai ficar desamparado. E a sua descendência jamais vai mendigar o pão. Você consegue me entender? Quando você vê o jornal lá que você fica morrendo de medo às vezes, comece a meditar na palavra de Deus. Vença o espírito de medo. Para que meditamos, queridos? Para que meditamos, queridos? Para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Por que meditamos na palavra, queridos? Para pôr a palavra em prática, queridos. A prática da palavra nos leva à conquista. Obedecemos muitas vezes, queridos, até sem entender. Praticamos até que se torne vida em nossas vidas. Por isso que meditamos, queridos. Para quê? Para fazer, segundo tudo que está escrito. Meditamos, queridos, ruminamos, queridos, para quê? Para colocar a palavra em prática. Não somos teóricos da Bíblia, queridos, colocamos em prática. E muitas vezes, preste atenção aqui, muitas vezes você vai fazer sem entender. Você não precisa entender. Simplesmente reaja com fé àquilo que está escrito. Reaja com fé àquilo que Deus está falando com você. Até que isso se torne vida na sua vida, querido. Conversei na reunião, na assembleia de liderança aqui, querido. Como a gente está falando desse mover de unidade, serve como um bom exemplo. Eu não queria ir nas reuniões com os pastores daqui. Não queria, para mim já não fazia sentido. A proposta era, queridos, nos unirmos como igreja, para fazer uma festa, para ajudar em um culto da festa de 70 anos da colônia. Qual que é o pensamento que me veio? Queridos, nós não temos nada a ver com a história da colônia. Estamos aqui faz 4 anos. Não temos a ver com a cultura da colônia. Não somos menonitas, não temos nada a ver com eles. Era isso que vinha no meu coração. Eu falava, não quero, não vou participar. Tinha conversado com a Kelly, não vou participar, vou deixar eles ali, porque faz parte deles, acho bonito, acho interessante, vai ser bem legal mesmo, mas não vou participar. Graças a Deus que a gente tem pessoas perto de nós. Víamos aqui na oração, todo mundo orava por unidade da igreja e vinha na minha cabeça. Unidade é necessário. Eu falava, meu Deus, mas unidade para eles, né? Eu não quero participar. Acho que não tem nada a ver, a gente tem um estilo totalmente diferente. Conversando com o pastor Hugo, o Hugo falou, não, é bom ir, é bom ir. Eu falei, não, cara, não vou ir. Cara. Na última hora confirmei, falei, eu vou. Vou lá, confirmei com o pastor Werner, falei, Werner, pode ir, eu vou. Vamos. Mesmo sem entender. E ali eu vi, queridos, a resposta de oração que nós temos orado.
Desde que nós chegamos aqui, nós temos orado por unidade de pastores e um avivamento. Sentamos naquela mesa, queridos, e começamos a falar sobre avivamento, sobre mover de Deus e sobre ver Deus agindo na vida das pessoas. Eu olhei assim, ainda bem que eu ouvi. Tem horas, queridos, que você tem que ir por obediência à palavra de Deus. Por obediência à palavra. E aquilo vai se tornando vida. E de repente aquilo se torna uma coisa só com você. E daí não é mais por obediência, é por prazer. Por prazer de cumprir a vontade de Deus para a nossa geração. Coloque em prática, fale, medite, pratique. Então você prosperará e será bem sucedido. Estamos de frente para a promessa de Deus, queridos. É hora de avançar e conquistar. Posso ouvir um amém? E vamos contar várias histórias da vitória da fé nas nossas vidas. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso como uma palavra de Deus para você? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar?